Então vamos lá, retomando o nosso segundo bloco sobre o tema voto plural. Estamos conversando com duas sócias da ACE Governance, que é a Adriana Sanches e a Edna Holanda. Para a gente concluir aquela pergunta que foi aberta no bloco anterior sobre os Estados Unidos. Essa questão do voto plural que está sendo discutida agora no Brasil já foi uma discussão que outros países tiveram. Teve muita facilidade, teve muita dificuldade, e especialmente os Estados Unidos, que acabam sendo a referência maior para algumas companhias. Como é que está funcionando a coisa lá? Então, nos Estados Unidos é permitido a dual class of shares, ações ordinárias com direito diferenciado, mas não foi sempre assim. Essa discussão começou no século passado. A Bolsa de Nova York, em 1940, proibiu a listagem de ações com direito de voto diferenciado, mas a Amex continuou permitindo. E aí, durante um período de 40 anos, 30 empresas se listarão na Amex com esse modelo. Aí, com isso, a NYSE avaliou que seria importante rever a regra, considerar, e ela começou a permitir a partir de 86. Essa permissão, ela criou um comitê para analisar a listagem. A lógica de ter um comitê, assim, a Bolsa olhar, ver se faz sentido o modelo societário, com a explicação por trás daquele voto diferenciado e aceitar ou não a listagem. Então, foi assim que funcionou. A SEC tentou regulamentar o tema, a ideia da SEC era proibir, até porque esse conceito de bolsa pode, bolsa não pode, mas houve uma discussão na década de 80, 86, e foi definido que a SEC não tinha capacidade jurídica, não estava na alçada da SEC tratar desse tema, que é um tema de lei, então a SEC não interferiu. De lá para cá, de 80 até 2017, de empresas de tecnologia, isso tem o dado preciso no nosso estudo, mas assim, 200 empresas de tecnologia usaram esse modelo, de cerca de 4.000 que se listaram. E empresas em geral, 500 empresas em geral usaram esse modelo, de 5.000 empresas que se listaram. Então, quer dizer, é usado, mas não é usado por todas, mas é uma facilidade ou uma previsão que existe lá, que algumas empresas percebem que tem valor. Principalmente aquilo que a gente comentou antes, que é a questão de o controlador de fato poder vir a mercado sem perder o controle, sem ser diluído, né? E outros países também tiveram uma discussão longa sobre esse tema? Sim, outros países tiveram, trataram com bastante seriedade a questão. Por exemplo, Singapura e Hong Kong, eles passaram alguns anos avaliando, fizeram vários papers, discutiram com o mercado, tiveram opinião. A discussão começou forte quando Manchester United queria se listar em Singapura, lá em 2011, e aí começou a sair na mídia, vai se listar em Singapura, aí a Bolsa de Singapura esclareceu que não podia listar com aquela estrutura societária que eles previam. Aí eles planejaram listar em Hong Kong, Hong Kong também não permitia. Eles acabaram optando pelos Estados Unidos, ficaram em dúvida entre NYSE e Nasdaq, que foram para a NYSE. E aí isso impulsionou a discussão. Mas foi mais ainda impulsionado em 2014 com o caso do Alibaba, uma empresa enorme, né, relevante lá no mercado asiático, que não se listou na Ásia. E aí a discussão começou mais intensa. Em Singapura, o governo bastante ativo, tentando provocar a discussão para ver se o mercado estava perdendo competitividade. Aí, finalmente, eles, em 2014, mudaram a lei. E em 2018, tanto a Bolsa de Hong Kong quanto a de Singapura aceitaram nas regras de listagem. Uma coisa interessante desses dois mercados asiáticos, eles tinham um pouco de receio quanto a essa liberalidade, então eles criaram algumas regras de listagem para aceitar essa empresa. Então, por exemplo, a ação do controlador só pode ter 10 vezes mais votos do que a ação em geral. Nos Estados Unidos é livre. A empresa tem que definir um período máximo que aquelas ações valem, que é o chamado Sunset Clause. Então, eles criaram algumas regras de listagem tentando, de alguma forma, proteger... de cada mercado. Né? De proteger o investidor, assim... Ok, vai ter essa flexibilidade, mas a gente protege o investidor dessa forma. E acho que o interessante é que as empresas dos Estados Unidos que começaram com isso
isso é muito antigo lá, e o Google foi uma empresa simbólica que tinha essa estrutura de mercado. No nosso estudo, a gente tem lá o detalhamento do Alibaba. Então, quem tiver acesso ao nosso estudo pode olhar. Legal. Agora trazendo essa discussão para o Brasil, de volta para a terra. Sim. Queria te fazer a seguinte pergunta. Considerando a possibilidade de se negociar units com determinadas proporções de ação com direito a voto, a estrutura de PNs permitida na lei das SA hoje já não resolveria essa questão? Em termos ela resolveria, porque temos aí dois aspectos, né? Quando você fala em direito de voto, especificamente, a ação preferencial, ela não dá direito de voto. A ação ordinária, ela dá direito de voto. Aqui no Brasil, uma empresa, quando você fala em alavancagem de controle, uma empresa com estrutura de ação ordinária e preferencial, o acionista controlador com 25% mais uma ação, ele consegue controlar a companhia. Então, se você olhar o voto plural e a estrutura de ONPN com alavancagem de controle, em termos elas são semelhantes. Mas quando você olha sob o ponto de vista de voto, de direito de voto, as ações preferenciais não têm direito de votos. Ou tem direito de voto limitado quando ela está listada no nível 2 de governança, só em algumas matérias, tá? Então, acho que nem precisaria unit, né? O modelo de ONPN já permite, já permite de alguma forma. Vocês naturalmente conversaram com bastante pessoas do exterior e com pessoas do Brasil. Aqui no Brasil, existe algum consenso a respeito disso, pelo que vocês puderam captar? Ou ainda está dividido o pensamento? Está bem dividido o pensamento, tá? Não tem um consenso. Tem algumas pessoas que são contrárias, tem algumas pessoas que são favoráveis. O pessoal contrário, como a gente falou no bloco anterior, eles discutem muito o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e que isso, essa diferença de governança de direito de voto e direito econômico poderia prejudicar. Tem outros aspectos também que são levados em consideração. Por quê? Porque se pensa muito nas empresas de tecnologia. E se o voto plural fosse implementado aqui no Brasil, muitos acreditam que não resolveria o problema. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem investidor que ele é mais especializado e que ele tem um apetite maior a risco. E por isso que essas companhias, elas conseguem fazer a abertura de capital lá e conseguem ter uma demanda. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de investidor com apetite de risco. E o voto plural não seria determinante, tá? Então, também tem o aspecto de modismo. Como a gente falou, lá nos Estados Unidos existiu uma onda grande de empresas tendo essa estrutura e depois foi proibido e depois retornou. Então, se questiona muito se não é um modismo, né? É uma pergunta que nas conversas, porque a gente conversou com empresas também para entender a lógica da decisão de listar lá fora. Então, a primeira pergunta a pergunta mais importante, eu acho, para as empresas o que te motivou a listar lá fora? E a resposta que a gente ouviu de empresas, mas também de investidores, não foi a estrutura de capital, foi a possibilidade de acessar um universo maior de investidores. Então, o valuation é o que tinha mais peso na decisão de listar lá fora. Agora, como lá fora pode, as duas classes de ações ordinárias, aí eles usufruíram desse modelo, mas a motivação principal não é determinante. Não é determinante. Certo. O que vocês entendem nesse aspecto de discussão? Isso deveria ser uma discussão que se encerraria no âmbito de CVM, eventualmente Banco Central, B3, agentes de mercado, se fazer uma mesa ampla de discussão com agentes
ativos de mercado, a própria Brasca, outras associações também, isso daí se resolveria ou precisa necessariamente passar pelo parlamento? Precisa necessariamente passar pelo parlamento. Por quê? Porque tem um artigo na Lei das Sociedades Anônimas, na 6404, que proíbe o voto plural. Acho que é o artigo 1º, já proíbe o voto plural. Então, tem que ter uma mudança na lei mesmo. A lei, então, via parlamento. A propósito disso, o deputado Carlos Bezerra, do MDB do Mato Grosso, tem o projeto de lei 10.736/18, que está sendo tramitado na Câmara dos Deputados. Vocês têm notícia disso? Será que vai ser uma tramitação tranquila, rápida? Existe ainda um espaço para discussão? Nós não conversamos especificamente com o deputado, a gente sabe que está tramitando lá em Brasília. Ele está... essa lei, projeto de lei, ele está dentro daquela resolução do governo de incentivar mercado de capitais. A gente acha que isso deve tramitar rápido, né, Adriana? Não sei se você tem outra opinião sobre isso, mas a gente acha que isso deve tramitar muito rápido e deve ter uma mudança de lei também, mas né? Como a Edna esclareceu, para ter voto plural precisamos ter mudança de lei. Mas o seu ponto inicial também é muito válido, porque eu acho que o mercado está todo bastante consciente de que precisa mesmo de lei, mas vamos fazer um debate amplo, vamos estudar, vamos aprofundar. Para chegar lá, assim, se não tiver um consenso de 100%, pelo menos a própria CVM também uma foi posição ouvida, consensual participou da nossa maior, pesquisa, né? Teve no evento da B3, quer dizer, uma coisa é do mercado inteiro, liderado pela Bolsa, mas do mercado inteiro para acertar, né? Precisamos acertar para, se a lei sair, seja uma coisa positiva, né? Então essa é a ideia, envolver os participantes, ouvir bastante para tomar um caminho... Todos os players, né? Eu acho que seria democrático e razoável. E razoável ouvir todo mundo, né? Apesar desse projeto de lei ter sido iniciado antes da gente fazer o estudo, né? Não é uma coisa conectada, é de 18, né? E o estudo de vocês é de 19. É posterior. Vocês entendem, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, porque se a gente for dissecar a pesquisa, naturalmente vai muito mais tempo. Para a gente fechar essa discussão nesse primeiro momento, pelo menos. Ainda em 2020, a gente deve ter uma decisão sobre o assunto? Voto plural? Acreditamos que sim, eu acho que deve... A discussão vai continuar, né? É um tema importante, né? Ela deve passar por todo o ano. Sim. Mas ainda esse ano deve ter alguma decisão? É possível? É possível. É um tema bem relevante. Aconteceu um evento da Bolsa no dia 12 de dezembro, o ano acabou. Quer dizer, o tema precisa ser explorado, né? E a Bolsa deve liderar, como a gente já falou, essa discussão aqui internamente e depois trabalhar conjuntamente com o mercado de capitais para que corra da melhor forma possível. Então, como nós temos tempo e espaço para essa discussão, nós certamente voltaremos a esse tema. Muito obrigada. Edna, muito obrigado. Adriana, muito obrigado pela participação, pela atenção. E eu espero revê-las em breve com outros temas de relevância para o mercado de capitais. Ótimo. Obrigada. Vocês que gostaram, dê um clique, mandem para frente, divulguem os nossos vídeos. Afinal, todos nós estamos empenhados no mercado mais democrático e o quanto possível desenvolvido. Obrigado a todos e continuem com a Brasca TV.